galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, isso mesmo, já estamos caminhando com a nossa semana. Começamos a nossa aula do segundo semestre ontem, na terça. Hoje é o nosso segundo dia de aula após o nosso recesso, não é mesmo? Segundo dia de aula do nosso segundo semestre. Hoje é dia 29 de julho de 2020. E aí, como vocês estão? Eu fiquei muito feliz com a nossa chamada, registro da nossa presença ontem, com as fotos que vocês enviaram. Coloquei todas as fotos lá no meu status do WhatsApp, aí vários amigos vieram me perguntar o que era aquilo, o que estava acontecendo, por que eu estava cheia de criança lá no meu status. Eu falei, são meus alunos maravilhosos, nós estamos retomando as nossas aulas remotas aqui pela internet, e aí a nossa presença foi registrada com fotos. E alguns amigos me falaram até que conheciam alguns alunos. Olha que interessante, vocês são conhecidos. Amei as fotos, tá bom? Vou guardar aqui com muito carinho e vou preparar uma surpresa. Quem ainda não mandou a foto, pode estar mandando hoje, tá bom? Já tem coleguinha que já mandou presente hoje, que já chegou, já está preparado para receber a aula de hoje. E aí, o que vocês acharam da leitura que eu mandei hoje, da história? Voa, João! Gente, olha que interessante. A história de um passarinho que tinha medo de voar. Isso aí. Mas ele venceu o medo e descobriu que era muito, muito bom, muito, muito gostoso. E aí, eu quero te desafiar a estudar. Isso mesmo. Talvez você esteja com medo de tentar fazer as atividades, com medo de pensar, com medo de escrever errado. Não tenha medo. Vamos fazer com carinho e com muito esforço. E tudo vai dar certo, tá bom? Vamos lá. Nossa aula de hoje, nós vamos fazer atividades do nosso livro de Geografia e de História. Bom, de Geografia, nós vamos fazer as páginas 74 e 75. Isso mesmo, nós vamos falar sobre rede de esgoto, de tratamento de água. Para onde vai a água que sai da sua casa? Vocês já imaginaram sobre isso? A Sofia está aqui latindo, né, Sofia? Querendo participar da aula. Sofia já participou de algumas aulas, vocês lembram dela, né? E ela está aqui fazendo o maior alvoroço. Só começar a gravar que a cachorrada fica animada aqui em casa. Bom, você já imaginou como acontece esse tratamento de água? Aqui na nossa cidade, temos uma empresa que cuida, né, do nosso abastecimento, do tratamento da água. Depende de estado, de governo, né? E aí tem licitações e aí as empresas ficam responsáveis. Agora, neste período, nós estamos com a CAB, que cuida do tratamento da água. E aí, nas duas páginas que nós vamos fazer hoje, vai falar sobre isso. Como é feito esse tratamento? Para facilitar a imaginação de vocês, eu vou mandar um vídeo aí da turma da Clarinha, falando sobre o ciclo da água e sobre o tratamento, para que vocês possam compreender melhor como essa água passa pelos canos da tubulação, para onde vai, de onde vem, para que vocês possam entender. Bom, nós temos uma imagem aqui, galerinha, de um esgoto. Olha só como que tá. Consegue enxergar? Tem aí no livro de vocês, vai estar um pouquinho maior. E aí, será que tá correto esse tipo de esgoto? O que será que acontece? Então, vocês vão ver, vão olhar essa fotografia e vão responder. Será que tá ok? Será que tá legal dessa forma? Vou contar com o conhecimento de vocês aí, com o vídeo que vocês vão assistir, e aí vocês vão poder interpretar bem essa foto. E ali embaixo também tem outra imagem dizendo assim, olha, que a qualidade da água está imprópria. Então isso significa que não dá para tomar banho neste lugar, que não vai servir para o lazer, porque se nós entrarmos em um lugar onde a água está imprópria, podemos ficar doentes
e até coisas piores. Não vamos falar sobre isso, não, que é triste, né? Mas temos que tomar cuidado e entender que a água potável, a água limpinha, faz bem à nossa saúde, tá bom, galerinha? Então, a nossa aula de hoje de geografia é bem bacana, é bem simples, apenas 2 páginas. E aí, vocês vão assistir o vídeo que eu vou mandar aí para vocês, para que vocês entendam melhor. Bom, tem uma pergunta aqui, galerinha, que é assim, ó. Na rua que você mora, tem rede de esgoto? Se tiver, você vai colocar que sim. Se não tiver, você coloca que não. E se não tiver, para onde vai a água da sua casa? A água que vocês utilizam. Vocês vão conversar aí com o seu responsável, tá bom? Bom, nós também vamos fazer a atividade do nosso livro de História. Isso mesmo, as páginas 46 a 49. Galerinha, uma aula também muito legal. Vai continuar falando sobre as migrações, os trabalhos livres. Nós já falamos um pouquinho sobre migrante, emigrante, imigrante. Então, migrante vem da palavra migrar, que é sair de um país ou de uma região para outra. E emigrante e imigrante derivam dessa palavra migrante, tá? Bom, então o migrante é aquela pessoa que sai de um país ou de uma região para morar em outro lugar. Por quê? Nós já falamos sobre isso, às vezes por questões econômicas, às vezes pelas dificuldades que passam, às vezes por catástrofes, como acontecia antigamente também no Nordeste, a falta de água, a falta de chuva, todo aquele sofrimento. Então as pessoas saíam de lá e iam para outras regiões, né? Para o sul, para outros lugares. Bom, então imigrante, galerinha, é aquela pessoa que entra em um país para morar nele, né? Para viver naquele lugar. Então, por exemplo, nós aqui em Cuiabá, né, que faz parte do Brasil, nós recebemos aqui várias pessoas haitianas, venezuelanas. Então, eles vieram para cá. Então, quando eles entraram, eles passaram a morar e a conhecer a nossa cultura e também a mostrar a cultura deles. Imigrante é aquela pessoa que sai de um país para viver em outro, tá? Então, tudo isso vai depender da forma como nós estamos olhando. O imigrante, ele entrou aqui no Brasil, né? O haitiano veio. Então, ele migrou para cá. Se fosse ao contrário, né? Se o brasileiro fosse para lá, ele iria migrar para outro país, para Venezuela, né? Entre outros lugares. Então, nós já falamos sobre isso, foi só para relembrar. Também vai falar um pouquinho sobre a escravidão, que nós já falamos também. O escravo, gente, era uma pessoa privada da liberdade. Ele era obrigado a trabalhar forçadamente para o seu dono, né? Era como se fosse propriedade de alguém, né? Então, ele não tinha um salário, era obrigado a trabalhar, simplesmente em troco de uma alimentação bem precária e sofria muito. Então, na nossa aula de hoje, vai falar um pouquinho sobre essa migração. Vai falar também, galerinha, sobre algo muito interessante, que é a extração que é feito na seringueira do látex, que é produzido várias coisas, vários objetos através da borracha. Então, vocês vão ver uma coisa muito interessante e vão ver a tabela de pessoas que vieram, né, os grupos, os imigrantes que chegaram aqui no Brasil. Então, vai ser muito legal também a aula de hoje, falando mais um pouquinho sobre um assunto que nós já conversamos, já começamos a fazer atividades. E também na página 49, vai falar sobre o preconceito. O preconceito é uma coisa muito chata, é muito triste. Você já fez alguma atitude que gerou um preconceito com alguém? Pense bem. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Às vezes isso acontece porque não conhecemos direito as pessoas, já começamos a julgar. Principalmente
das pessoas que vêm, de repente, morar no nosso país, morar na nossa cidade, que vêm de outros lugares. Então, nós ficamos, às vezes, achando estranhos os costumes, as atitudes, a forma de falar. Mas tem gente que não acha só estranho, não fica só curioso, começa a não gostar e a falar coisas negativas. E isso também é um preconceito. Então, aqui tem um textinho e vocês vão refletir aí com quem está te acompanhando na atividade sobre o preconceito. E nós nunca devemos ter esse tipo de atitude. Tá bom, galerinha? Eu espero que vocês caprichem na atividade, que vocês participem da aula. Estaremos juntos aí no grupo. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar. Beijo, galerinha!